Olá, sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast da Neuronutrição. Aqui estamos nós, estamos gravando uma sexta-feira, então nós vamos sair daqui direto para o Happy Hour, mas antes disso nós vamos falar bastante coisa, porque hoje tem assunto, viu, gente? Vou apresentar aqui minha convidada, inclusive vocês podem sim, mesmo que estejam assistindo o programa semana que vem, amanhã, não interessa, podem enviar aqui, né, tanto no YouTube quanto no Spotify, no meu Instagram, as dúvidas que você tem em relação a esse assunto, porque eu tenho certeza que alguma você tem ou você vai ter e a gente está aqui para ajudar. Então, quero dar novamente as boas-vindas e já apresentar quem está aqui com a gente hoje. Muito prazer, Vanessa Santiago, ela é nutricionista e a gente já estava num bate-papo prévio aqui sobre coisas que nós vamos falar. Que são coisas muito legais, inclusive coisas que eu gostaria de ter aprendido quando fiquei grávida a primeira vez, lá em 1500 a.C., né? Então, a gente sempre aprende. Acho que nós somos as que mais aprendemos com a nossa profissão. Sim, né? Então, sim. Quero que você dê as boas-vindas para quem está nos assistindo e, inclusive, fale um pouquinho dessa sua virada de chave na vida, porque Vanessa, ela não nasceu nutricionista, ela nasceu economista. E antes ela nasceu uma semi-engenheira, ela resolveu virar nutricionista no meio do rolê e ela está aqui com a gente hoje. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Sejam todos bem-vindos, quem está nos assistindo agora. Sim, temos muitos assuntos legais, bem interessantes. Espero trazer muitas novidades aí, resolver muitas dúvidas, né, que afligem muitas mulheres. E me apresentando um pouco, eu sou nutricionista funcional integrativa. Tenho alguns cursos aí em várias sub-áreas. Acabei de terminar uma pós-graduação agora na área de materno-infantil, porque eu sou apaixonada por esse assunto fertilidade, gestação, né, saúde da mulher como um todo. E falando um pouco aí da minha história, eu sou originalmente economista. E fiz uma pós em gestão de vendas, porque eu trabalhava na área comercial de uma multinacional durante 13 anos, desenvolvi uma carreira de sucesso, muito bacana, mas me perdi um pouquinho nos cuidados com a saúde, a demanda de trabalho, estresse, né, coisas que ninguém ouviu falar, né, nos tempos de hoje. Depois você explica. Exato. Dormir mal, comer qualquer coisa que era o que dava tempo, enfim. Então, um descuido, assim, muito grande. Eu me senti, com 20 e poucos anos, uma pessoa velha. Eu me sentia velha. Eu adoeci, tive problemas de saúde bem graves, a ponto de ficar internada e tudo mais. Tomei alguns pequenos sustos, um grande susto. E estava muito descontente com a minha forma física, né? Porque você começa a engordar, e engordar, assim, toda errada, né? Desnutrida. Toda inflamada, né? Eu tenho pouquíssimas fotos dessa época, mas dava para ver quão inflamada eu estava. E aí, um belo dia me deu um clique ali, né? De virada de chave, de querer me cuidar. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, me reconectei com a Vanessa jovenzinha que queria fazer educação física lá atrás. E aí comecei a ler muito sobre nutrição, sobre saúde como um todo, segui várias páginas, o Instagram estava muito começando aí na época. E aí fiz alguns cursos de culinária saudável, depois fui fazer uma formação em gastronomia funcional. E eu falei, já que estou estudando um pouquinho, e eu gosto de estudar pra caramba, resolvi fazer outra faculdade. E aí fui tocando as coisas em paralelo, cheguei a ter um negócio de pães saudáveis também, tocava tudo ao mesmo tempo. Maravilhosa, trabalhando... Só para aumentando o rol de coisas para estressar, né? Exato. Mas com uma cabeça diferente, porque quando você está fazendo o que você gosta, é diferente. Então, e eu sabia que eu estava trabalhando na minha saída, né? Na minha transição. Então, era muito cansativo, mas foi assim, precisava ser feito, né? E aí, aos pouquinhos, eu fui preparando o meu psicológico, me preparando financeiramente para fazer essa virada. Faz mais ou menos, eu já até perdi as contas, mais uns 3 anos e meio que eu fiz essa virada. E estou aí apaixonada pela nutrição, não paro de estudar, fazer curso, ler tudo, acompanhar tudo que eu consigo, né? E tenho a certeza de que a nutrição muda vidas, ela mudou a minha vida, né? E especialmente a nutrição com essa visão mais integrativa. E é isso que eu procuro promover hoje junto aos meus pacientes. A gente aplica para nossa vida aquilo que a gente
prega para os pacientes, né? Lá em casa, igual. O meu marido, inclusive, ali dos bastidores, do backstage, né? Conheci ele todo esculhambado, acima do peso, fumando, os exames de sangue, fez exame de sangue, chegou. O meu exame tá lindo, só tinha LDL e colesterol dentro daquilo que estava mais ou menos aceitável. Ele vai morrer. Então, aí, só namoro com você se fizer o checklist aqui dos exames. Aí foi aprovado. Aí estamos hoje. Mas em 6 meses a gente tem que revalidar a licença. Pra ver se tá bom, né? Maravilhoso. Chegou perto da nossa vida, se lascou. Nutricionista é assim, né? Vai ter que a gente cuida da gente, quer cuidar de quem a gente ama também, Sim. quem tá próximo, né? Já é um karma pra pessoa que tá com a gente, mas segura a onda, bem bonitinho. Evento de família, não olha meu prato, né? Assim, né? Então, e assim, pelo menos eu sou assim, eu costumo dizer que eu sou, Daniela, você é uma antipática. Porque se eu tô num lugar, só vou no salão, e às vezes eu não quero que as pessoas saibam que eu sou nutricionista, porque se eu ficar falando disso, né? Porque você é formada muito, eu me formei, eu entrei na faculdade em 95. Então, chega num ponto que você virou a nutricionista, você é a nutricionista, a sua figura. E as pessoas não querem falar disso. Aí chega uma hora que vai dando uma cansada. Não, eu tô aqui no auge, eu tô no auge. Pode perguntar. Eu já tô ficando quieta já. Enfim, então, hoje acho que a gente vai puxar bastante, pelo menos começar o programa, a gente falando sobre uma coisa que é maravilhosa, inclusive que está muito em alta na nutrição e vem cada vez mais ganhando pesquisa científica para nos ajudar a tratar de fertilidade. Na verdade, fertilidade, quando a gente fala de fertilidade, se pensa logo na gestante, na gravidinha, mas é do casal. Porque, inclusive, 50% do nenê veio do pai. Então, quando se fala de fertilidade, né, Vanessa, a gente fala o casal tem que ser trabalhado. Não é só para a mãe começar a se preocupar com isso e o pai lá todo, lá, vida louca. Né? Então, inclusive, eu sempre falo que o espermatozoide é um reflexo da saúde masculina. O espermatozoide, ele tem um HD ali com milhões de informações falando sobre como está a saúde desse homem. Então, imagina o impacto que tem sobre a fertilidade do casal. Então, não é para colocar só nas culpas da mãe, não, né? E quando uma mulher, ela resolve, vamos ter um bebê, né? Quero engravidar. Quanto tempo antes que ela precisa preparar o organismo dela para realmente ter um bebezinho com muito mais chances de ter uma saúde maravilhosa? Assim, quando é que começa essa preocupação? Os estudos falam de 12 meses antes, tá? O que eu vejo na prática? Quanto mais a pessoa se cuida, menor essa antecedência prévia, tá? Porque menos coisas para corrigir, para acertar, né? Eu diria que se a pessoa se cuida mais ou menos, 3 meses deveria ser o mínimo. Inclusive, a OMS fala lá dos 1000 dias, né? Da importância dos 1000 dias, que seria da concepção até os 2 anos de idade da criança. Para a formação de paladar, do sistema imunológico, toda a parte metabólica, né? A gente sabe que o cérebro, né? Que acho que você pode dizer mais do que ninguém. Acho que o cérebro da criança de 2 anos tem de 70% a 80% do tamanho do adulto, né? Então, sim, tem muita coisa pela frente. Exato, é muita coisa para acontecer nesse período. Só que hoje já se fala em 1.100 dias. Esses 100 dias corresponderiam exatamente a esses 3 meses anteriores aí à concepção, de preparo. Então, deveria ser o mínimo do mínimo. Se o casal, né, e é importante falar que é o casal, for muito descuidado com a saúde, então dorme mal, muito estresse, come mal, não faz atividade física, eu diria que esse tempo deveria ser maior. E quanto mais descuidados eles forem, mais próximos aí dos 12 meses, tá? De antecedência. E até é importante você levantar esse ponto, Dani, do homem, né? Da importância do homem. Quando a gente olha os dados de infertilidade, mais ou menos, tá? Os dados, 1/3 são causas da mulher, 1/3 dos homens e 1/3 mistas. Tá? Então, é mais ou menos aí. E aí, o que acontece na prática? Quem me procura? A mulher. Sempre. E aí eu tenho que convencê-la da importância, que eu falo, cadê os outros 50%, né? Porque às vezes nem ela sabe da importância, né? Do casal ser trabalhado. Exato. Aí eu faço esse trabalho de orientação e tudo.
E a gente vê que os homens são muito resistentes, né? Até para fazer exames e tudo, porque, não sei, acho que relaciona um pouco com impotência, alguma coisa do tipo, e não Isso. tem nada a ver, né? Acho que é até um pouco cultural isso. E é muito importante que os dois se cuidem e façam esse preparo prévio, né? E até porque para o homem é bem mais fácil, né? Porque na hora que rolou a concepção. Quem tem que continuar se cuidando durante toda uma gestação, amamentação, é a mulher, né? Depois o homem tá Ele fala, marquei o gol, agora eu vou pro tô vestiário, né? tranquilo, tipo Chega pra mim, isso, né? tipo isso. E tanto que muitos casais, né? Enfim, a gestante vai ganhando peso, aumentando a barriga, e o pai fala, engravidei junto. Sim. Que ele vai soltando um Sim. pouco ali aquele controle, engravidou junto, só que o bebê não vai nascer depois de 9 meses da barriga dele. Então, ele vai ter que correr atrás Exato. para emagrecer, né? Exato. E eu, pelo menos na minha prática clínica, Vanessa, assim, quando um casal resolve engravidar, resolve ter um bebê, a gestante, assim, a tentante, né? Aquela que tá, a planejante, eu vou ter um bebê. Uhum. Eu também gosto de dar alguma informação para ela baseada em exames de sangue, né? Uhum. Que exames de sangue, de jeito nenhum, podem estar alterados Uhum. no momento da concepção. Uhum. Então, se você tem exame de sangue XY que não está ok, Uhum. você não vai poder engravidar antes de consertar esse exame. Uhum. E às vezes demora mais do que esses 3 meses que a gente queria que, nossa, 3 meses não quer dizer que 3 meses você chega lá. E os meus exames de sangue vão estar lindos, às vezes não. Uhum. Porque tem a questão do estilo de vida, mas tem questões genéticas, hereditariedade, muitas coisas que interferem nessa saúde metabólica nos exames de sangue. Uhum. Então, assim, pelo menos na minha forma de ver, pensou em engravidar, o exame de sangue tem que ser feito naquele momento. Uhum. Uhum. Até para dar um prazo, quantos meses depois eu vou Sim. poder liberar. Porque, às vezes, a gestante ela vai procurar até mesmo um médico, a obstetra. Uhum. Liberei para engravidar. Que exames eu tenho que fazer? Uhum. E daí ela já queimou E não é só largada. B9, não é só ácido fólico. Nossa, É um se pouquinho mais fosse só complexo. isso. Um pouquinho mais complexo. Pois é. Então, eu, pelo menos, tenho exames de sangue, assim, que eu não vejo o médico pedir com frequência, que, para mim, são fundamentais nesse mapeamento. Uhum. Que é homocisteína, Uhum. ferritina, metais pesados, estresse oxidativo, zinco, cobre, que Sim. passa batido numa triagem inicial, mas eu acho que o exame de sangue, ele precisa ser muito mais completo do que hoje na clínica é. Sim, né? sim. E avaliar também o perfil glicêmico, né? Que normalmente, quando chega com o exame pra gente, normalmente é o quê? Glicemia em jejum. E a glicemia em jejum não diz muita coisa, só diz se está diabético ou não. Essa é a grande verdade. E se já houver um processo ali acontecendo, né? Uma resistência insulínica, ou eventualmente até um pré-diabetes, na hora que entra na gestação, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Porque tem uma adaptação fisiológica que já tende a isso. Então, se você já está desorganizada nessa parte, vai ter complicações, né? Diabetes gestacional não é brincadeira, né? Não é brincadeira, pode gerar uma série de complicações durante a gestação e para a saúde desse bebê. Sim. E para o resto da vida dele. Primeiro que a mulher que tem diabetes gestacional tem muito mais chance de desenvolver diabetes do tipo 2 depois, né? E esse bebê tem 8 vezes mais chance de desenvolver diabetes do tipo 2 ao longo da vida dele. Então, a gente não está falando nem só da gestação em si. A gente está falando de uma programação metabólica desse bebê e de afetar a saúde dele para o resto da vida. Então, olha só o tamanho da responsabilidade, né? Mas falando em exames, eu acho que essa parte do perfil glicêmico, alguns nutrientes, como você comentou, é da ferritina, a própria B9 é muito importante, mas não é só ela. Inclusive, ela faz parte de um complexo e não é à toa, né? Então, é importante a gente olhar esse todo. Então, ainda chegam muitas gestantes para mim suplementadas só com ácido fólico. E ácido fólico não é nem metilfolato, né? Que a gente nem sabe se ela vai absorver esse ácido fólico. Sim. E o que a gente sabe é que é um pouquinho mais complexo, né? Sim. Tem que olhar e, a partir dos exames, fazer uma boa suplementação, que muito provavelmente vai ser a maneira de levar esses nutrientes a níveis ótimos, né? Que a gente não está falando daqueles verdinhos e vermelhinhos do laboratório. Não é a média. Né? Que o laboratório fala, tá bom entre 10 e 200. Qualquer número entre essa faixa tá bom, não? Não, é muito menos para quando a gente está falando de fertilidade e gestação.
né? Porque aí, nesse caso, o tamanho desafio que é a gestação para o corpo da mulher, aí sim que eu preciso levar esses nutrientes a níveis ótimos, né? Esses exames como um todo para níveis ótimos. Sim. Aquele valor de referência ali, para mim, não é suficiente, nem numa situação normal, vamos dizer assim, Sim. muito menos para essa demanda específica aí da gestação. E você também, olha, a pergunta, você também, Vanessa, tem ranço daquela dose de 5 miligramas de ácido fólico, assim, no aleatório? Pá. Oi, tudo bom? Quero engravidar. Toma aqui, vai tomar 5 miligramas de ácido fólico. 5 miligramas é uma dose super alta de ácido fólico, sendo que ninguém nem, às vezes, fez o exame prévio primeiro para saber se tinha que repor essa dose, tinha que suplementar essa dose, e se era ácido fólico mesmo ou se não era metilfolato. E o nível de homocisteína dessa gestante lá em cima. Então, assim, a suplementação, até mesmo aquilo que é básico. Eu amo ácido fólico. Ácido fólico para cérebro é um alicerce absurdo. Só que não é Ctrl-C, Ctrl-V. A dose que nós vamos indicar do ácido fólico ou do metilfolato ou de ambos e das vitaminas do complexo B todas, porque para mim todas são importantes. Às vezes perguntam, Daniele, qual é a suplementação básica? Eu vou dizer ômega 3, complexo B, e na gestação eu gosto de uma colina também. É o básico, e não é só o ácido fólico e a B12. São todas as vitaminas do complexo B, que as coitadas ficam esquecidas. Por quê? Porque não tem um exame de sangue normalzinho. Se faz B12 e ácido fólico, se tá bom, ok. Se não tá, suplementa. Mas não dosaram as outras para saber se tem que fazer reposição. E tem situações que a gente sabe que detonam a nossa disponibilidade de vitaminas do complexo B. O estresse, a própria inflamação, que diminui níveis de B6. Então, é um desarranjo metabólico muito grande que não é mapeado. Geralmente, se trata só aquilo que você vê no papel. Sim. Mas a gente tem que tratar coisas que a gente interpreta na hora de uma consulta. A clínica, né? Isso. E exames de sangue indiretos. Por exemplo, uma gama GT alta, um TGO e um TGP. Enfim, enzimas que a gente usa, inclusive, para ver como é que está o metabolismo hepático. Estão bonitinhas. Aí, uma gama GT alta. Eu já começo a pensar em estresse oxidativo. Essa gestante está cheia de radical livre. Mas está dentro do normal, está 45. Para mim, gama GT 45 já estou enlouquecida já. Sim. Então, é sair do óbvio. Sim. Né, Vanessa? Sim. Não é aquela coisa, ali está dentro da média. Eu tenho ranço da média, tenho ranço 5 miligramas de ácido fólico. Aí vem a gestante ou a tentante para mim com aquele marcadorzinho maior que 24, vem a B9. Porque já não consegue nem medir mais. Porque tá com ácido fólico lá na Porque na ela tela. acha que quanto mais melhor, entendeu? Alguém falou para ela acha que quanto mais melhor. E não é assim, né? E aí... Nossa. E o que você estava explicando, né? O complexo B trabalha em sinergismo, né? A gente não... Sim. Você dispara uma delas, vai dar problema, né? Isso é bem óbvio, né? Para nós Mas parece que não ficou óbvio para todo mundo. Por isso que eu tenho ranço. Entendi, tá certo. Desarrançável, não te tira o ranço nunca mais de mim. Mas assim, a B9, né, ela tem uma importância muito grande, porque o tubo neural, ele fecha por volta de 8, 9 semanas. Então, se você deixar para corrigir quando você descobriu que está grávida, já foi. Então, assim, esse medo, né, de faltar a B9 tem um porquê, né, mas não é só ela. Não é só ela. Inclusive, hoje... Inclusive, até conversei sobre isso com o Henry quando ele veio aqui. A gente se depara com esses diagnósticos cada vez mais frequentes de autismo, né? Transtorno do espectro autista, na verdade, TDAH, esquizofrenia, enfim, doenças psiquiátricas ou neurológicas, a gente tem se deparado cada vez mais. E não é só uma questão de, está havendo mais diagnósticos, porque a capacidade de fazer um bom diagnóstico aumentou. Não é só isso. É porque a incidência realmente aumentou. E o TEA e o TDAH, em especial, eles têm um link muito grande com eventos que aconteceram durante a gestação. Então, situações em que o organismo da mãe se submeteu aumentam muito o risco de TEA e de TDAH. Inclusive, essa deficiência de vitaminas do complexo B. Porque as vitaminas do complexo B, gente, elas são fundamentais para a replicação celular. Inclusive, a replicação das células do sistema nervoso central, a formação do tubo neural. Então, faltou uma das vitaminas do complexo B, nós já ficamos nervosas já. Então,
Imagine uma gestante com deficiência nutricional, uma gestante que está com o organismo inflamado, né? Obesidade gestacional, a diabetes gestacional, o estresse, um leaky gut, uma desbiose. Inflamou o organismo Muito da mãe. ômega 6 para ômega 3. Dieta pró-inflamatória. Então, inflamou o organismo da mãe, o cérebro do nenê está exposto. Sim. Né? Então, a Não é por neurogênese- acaso. Não. Não é por acaso. Não é a genética que está aí distribuída e todo mundo está ficando... Né, essa incidência está aumentando por uma questão genética. Não é. Para mim, é exposição ambiental, inclusive metais pesados, né, bisfenol A, poluentes, agrotóxicos e por aí vai. Então, acho que essas doenças, elas têm um gatilho de o mundo onde a gente está vivendo. Sim. Que não dá para fugir dele. Então, a gente tem Sim. que tentar minimizar o impacto, fazendo um cuidado prévio e durante toda a gestação, né, Vanessa? Super importante você tocar nesse ponto, porque quando a gente fala de cuidados na pré e durante a gestação, a gente parece um pouco exagerada, extremista, né? Eu falo que o que eu não sou extremista na maior parte das situações, eu sou nesse caso, né? E aí eu já ouvi justificativas do tipo, não, mas na minha época, não, mas a minha mãe fumou durante a gestação, e deu tudo certo. Mas aquela época era... Primeiro que assim, o que é deu tudo certo? Talvez eu tenha tido um pouquinho de sorte, tá bom. Comigo não deu tudo certo, não. Minha mãe... Então, fez um monte o de que coisa, é dar não deu tudo certo, né? Tem isso também. Porque até o conceito de saúde, às vezes, é um pouquinho deturpado, né? Então, por exemplo, eu cresci tudo certo, mas eu tinha uma rinite que eu andava com uma caixa de lenço para cima e para baixo. Então, será que eu era tão saudável assim? Então, às vezes a gente normaliza algumas coisas que não são normais, né? E chama isso de saúde. E aí, o que eu procuro falar, né, é que a gente não está no mesmo mundo das gerações anteriores, né? A exposição a toxinas, a disponibilidade de alimentos industrializados cheios de aditivos, conservantes, agrotóxicos, migrantes de embalagem, principalmente o plástico, né, o alumínio, os cosméticos todos esses tratamentos de beleza que a gente faz. Então, o estresse, o trânsito, a gente é mais sedentário, né, de forma geral. A gente fica muito mais horas sentado, né? Porque é tudo muito prático, eletrônico. Então, quando você compara, é outra vida, outro mundo. Então, não dá para fazer as mesmas coisas e esperar o mesmo resultado. A gente tem que tentar, de alguma forma, compensar um pouquinho, né? Toda essa exposição. Porque a gente não vai viver numa bolha, né? Então, eu gosto de deixar isso claro, porque senão a gente começa a pregar uma saúde que é inalcançável, né? E aí, acho que isso mais afasta do que atrai as pessoas. Mas eu acho que a gente tem que tentar minimizar o impacto e fazer o que está no nosso controle, né? Porque a gente está respirando, né? Esse ar daqui, a gente está exposto. Dá para não respirar? Putz, não dá. Tá, o que eu posso fazer? Pior, né? Entendeu? Então, e aí, no final das contas, uma coisa que eu explico bastante, né? Eu estava explicando isso para um paciente, inclusive, que é um tentante, né? De um casal, que veio a esposa e agora ele passou comigo. E eu estava explicando justamente isso, né? O que eu costumo falar é que o nosso corpo, ele dá conta de alguma quantidade de toxinas. Então, né? Tem todo um sistema preparado para isso. Nosso fígado, que trabalha bastante, o próprio intestino, né? Mas, para ele funcionar bem, eu preciso me expor o mínimo possível, né? Porque ele vai ter uma capacidade ali limitada e eu preciso dar nutrientes para que esse processo funcione, né? Agora, a pessoa quer fumar, não se exercitar, morar numa cidade grande com poluição, comer um monte de besteira e não comer um verdinho, não comer uma fruta, então, assim, não dá. Não tomar água, Sim, né? Parece básico, mas em um bom percentual das minhas consultas eu tenho que falar sobre a importância de tomar água. Então, aí essa balança aqui não tem jeito, né? De equilibrar. Sim. Então, nesse mundo de hoje, eu diria que a gente precisa ter mais cuidados e assumir mais a nossa responsabilidade do que há décadas atrás. Essa é a grande verdade. Inclusive o pai, tá, gente? Sim. Esse aqui que a gente está falando vale para a dona do óvulo e para o dono do espermatozoide. Sim. Né? É claro que depois de fecundação acontecida, tá aqui no útero materno, o pai fala, beleza, agora não vou mais precisar fazer nada porque já fiz a minha parte. Mas depois vai ter que cuidar do nenê, né? Correr atrás. Então, e não vai querer deixar o nenê,
poxa, meu teu filho, pique, né? eu quero Teu pique. acompanhar o meu filho. Então, por algum motivo, às vezes o homem acaba se tocando e se cuidando um pouco mais. Sim, Mas fica muito para a mãe e a gente precisa mudar essa mentalidade, né? De Sim. uma vida inteira de cuidado. sim, sim. E aí, também falando nisso, Vanessa, enfim, hoje nós vemos muitos casais passando pelo processo de fertilização in vitro, né? Fazendo a FIV. Então, é importantíssimo um cuidado prévio do organismo materno. Da mesma forma. Igual, do pai igual. Não é porque é FIV que, vai ser lá, não vai ser... Alguém é a vai mesma resolver coisa. para mim, né? Não. É. E aí, como existe uma pressão muito grande, né? Uma ansiedade muito grande em a fertilização dar certo, depois que a mãe vai lá, faz ultrassom. Beleza, deu certo, estou grávida. Ao longo de toda a gestação, o cuidado é o mesmo, né? Ou, às vezes até maior. São demandas diferentes, mas elas são ininterruptas. Porque existe tanta pressão para a FIV dar certo, quando ela dá certo, fala... Ufa! Agora já foi, agora só segue o baile. Mas não, né? O sucesso dessa gestação e até mesmo a continuidade dela dependem de cuidados constantes. Cada fase tem, né, umas diferenças do que deve suplementar mais ou menos, mas é tempo integral de cuidado, né, Vanessa? Exatamente. E depois, durante o aleitamento também. Então, aí só vai. A mulher tem que fazer umas horas extras aí ainda, então... E aí a gente tem que olhar para o todo, né? Olhar para esse sono, na medida do possível, né? Durante o aleitamento é um pouquinho mais difícil, mas na medida do possível do sono, atividade física, a suplementação que a gente ajusta a cada trimestre, né? E a suplementação, acho que é um ponto importante aqui de falar, que ainda tem muita dúvida, né? A gente estava brincando, só B9, pronto, e para quando engravida, né? Isso. Então... Às vezes 12 semanas, deu, não precisa mais não do precisa ácido mais, já fechou o tubo neural, não Agora tem mais vai. nada para acontecer. Vai sozinho por telepatia o negócio, Exato, né? e não é bem assim, né? Porque a demanda para o corpo da mulher é muito grande, né? São muitas adaptações fisiológicas que acontecem. Não à toa, há décadas atrás, muitas mulheres engravidavam e morriam. Seja durante a gestação, por N complicações, né? E até uma falta de assistência, de conhecimento, né? Da medicina, como no parto, né? Então, não era à toa. E aí, de novo, né? Nesse mundo de hoje, o cuidado é ainda maior. E aí a gente tem que acertar aí uma série de nutrientes, levar para níveis ótimos e a demanda aumenta muito. Então, o ferro, o cálcio, por exemplo, a demanda chega a quase dobrar, né? Então, se a mulher, mesmo que ela seja muito disciplinada, a gente vai focar em alimentos fonte desses nutrientes lá para montar uma dieta para ela. A conta não fecha. Né? Porque alguns nutrientes é quase o dobro. Então, eu vou comer, sei lá, quase o dobro de carne. Assim, aí as calorias vão ultrapassar, né? Porque a demanda energética de calorias não aumenta nessa proporção. Então, é essencial fazer uma boa suplementação, ter o acompanhamento de uma boa nutricionista que olhe exames e que acompanhe, olhe toda a parte clínica e que conheça de gestação, né? Para fazer esse acompanhamento e uma suplementação realmente individualizada para cada uma das fases da gestação. Isso eu considero como essencial. E ponto importante, não é aquele multivitamínico para gestantes da farmácia. Polêmica naquela câmera, né? Eu falo bastante isso nas minhas redes, né? Explico para as minhas gestantes. Por vários motivos, eu não sou a favor de suplementos prontos, né? Para ninguém, muito menos durante a gestação. Eles são cheios... Primeiro que eles são cheios de aditivos, corantes, alguns têm adoçantes, que eu não sei, às vezes cápsula com adoçante, eu falo, gente, mas por que vai engolir, né? Não precisa estar gostoso. É um descaso, né? Não precisa estar gostoso, né? E as dosagens são bem questionáveis, né? Porque tem toda uma questão de legislação, tem a questão de não ser individualizado, e às vezes tem excesso de uma coisa e falta da outra. Então, muitas vezes tem excesso de cobre, e a mulher já vem de 1000 anos de anticoncepcional, o cobre já está lá no céu, e ela não precisa disso. Então, esse tipo de individualização, a gente só consegue fazer na manipulação, né? E é a forma como eu trabalho hoje. E a maioria dos obstetras hoje, quando suplementam, quando tem um pouquinho de atenção voltada para isso, eles acabam prescrevendo esses de farmácia,
né? Que não suprem a necessidade e, mais do que isso, podem causar malefícios por esses corantes, esses aditivos que acaba contendo. E um outro ponto importante é que a maioria deles tem formas farmacêuticas que não são de boa absorção. Então, às vezes, até a dose está mais ou menos, mas é uma forma farmacêutica que é mais baratinha, Dos anos 30, né? que vai absorver 10%, entendeu? Então, assim, tá jogando dinheiro fora. E a gente se depara com esse problema também para o paciente bariátrico, né? Sim. Já falando de suplemento pronto, assim, né? Aquela coisa, tem lá, é para gestante, vamos comprar. É para o bariátrico, vamos comprar. Não, eu tenho pânico, porque o bariátrico, ele... assim, principalmente o que fez bypass, né? Que faz lá o desvio do intestino. A absorção fica terrível. Você prejudica muito a absorção. Então, ele toma um polivitamínico genérico e sequer faz periodicamente as dosagens de nutrientes. Faz ferro, faz hemograma, glicemia e pronto. E todos os outros. Sim. E aí, fica fazendo suplementação de polivitamínico genérico. Quando começa a apresentar sintomas, e aí vão, né, de 200 variações de sintomas, desde alteração de memória, fadiga, alteração de sono, alteração cabelo de que despenca. Isso, pele, ganho de peso, e por aí vai. E aí vamos dosar, fazer uma avaliação mais minuciosa, a gente vê um desequilíbrio nutricional absurdo, que você não sabe nem por onde é que começa a consertar, porque o intestino já não está nem mais absorvendo direito. Tá todo alterado, a microbiota alterada, a absorção alterada. Então, assim... o bariátrico tem desbiose por definição. Fez cirurgia bariátrica? Vai ter desbiose. Para sempre ele vai ter que cuidar disso. Não tem o que fazer. Pois é. Aí essas fórmulas prontas... A farmácia de manipulação, ela nos salva nesse sentido, né, Vanessa? Sim. Ainda bem que tem. Fora do Brasil não tem, eu tenho pacientes de fora... Mas cadê a farmácia de manipulação aí da Suíça que não tem? Aqui a gente tem, graças a Deus, né? Exato. Eu cuido bastante de bariátricos. Estou com uma que tá doida para engravidar, inclusive. Só que tá muito recente. Ela tá com 4 meses de cirurgia, 4 para 5 meses. E eu pedi para ela pelo menos 1 ano, porque aí a gente junta os dois assuntos, né? Imagina um bariátrico que tem, por definição, uma desbiose, tem uma dificuldade de absorver nutrientes e que a gente tem que ter um super cuidado para não ter as deficiências, né? Para regular o melhor possível. E eu faço esse trabalho muito junto aos médicos, porque em alguns casos a gente vai via oral com algumas coisas e vai via soroterapia, injetáveis, junto, né? Então tem todo um cuidado, um trabalho. E são os bariátricos que têm sucesso de verdade, que você olha para ele, tá mais jovem, não mais velho, né? Então, e essa paciente, por exemplo, eu estou fazendo todo um preparo, porque eu quero que ela realize o sonho dela lá no ano que vem, mas ela precisa estar bem, né? Eu até estava explicando para ela, ela falou, não, mas por que não pode ser antes? E eu expliquei para ela, primeiro que ela está num processo de emagrecimento ainda, ela ainda não perdeu tudo que ela precisa perder, ela ainda está naquele emagrecimento acelerado. E aí a gente tem que lembrar que durante o emagrecimento cai um monte de toxina na corrente sanguínea, que estava onde? Lá na gordurinha, né? Que é lá que ficam as toxinas. Então, é uma super sobrecarga ali para o corpo, né? Na parte de detoxificação, que é algo que eu trabalho via suplementação, via própria alimentação. E tem essa questão das deficiências nutricionais, que a gente tem que minimamente ali regular essa mulher, essa bariátrica, né? Do ponto de vista metabólico, do ponto de vista do processo de detoxificação e do ponto de vista nutricional. Para aí, sim, ela pensar, e vai ser uma gestante que vai ter que ter mais cuidados ainda do que uma mulher não bariátrica, né? O risco de ela ter desequilíbrio nutricional é maior, É né? maior. Porque a gente tem menos chances de conseguir uma parte disso via alimentação, por mais que ela coma direitinho. Sim, e precisa suplementar, tá, gente? Tem que suplementar. Eu vou conseguir tudo na alimentação. Não vai. Não existe isso. Muito menos para um bariátrico. Para ninguém, eu diria. Muito menos para um bariátrico. Olha, eu sou nutricionista e olha que eu sou formada. Entrei na faculdade nos anos 90, Vanessa. Você já tinha Instagram quando você se formou. Eu não tinha nem computador. Eu fiz a minha TCC na mão. Então, você tira aí. Papel ao maço. Isso aí tirou 10 e tá tudo certo. Então, assim, na minha formação, anos 90... ainda falava-se muito, mas você vai conseguir os nutrientes que você precisa só através dos alimentos, né? Se você se alimentar direitinho, não precisa tomar nenhum suplemento. Eu não penso assim.
Eu não concordo com isso. Primeiro que você sempre vai ter alguma coisa que não funciona direito no seu organismo. Alguma rota bioquímica que geneticamente Mesmo que determinada. transitoriamente. Isso. Em algum momento você vai precisar ter uma rota bioquímica que tem que frear, uma que você tem que estimular, uma correção para fazer, uma prevenção para você focar baseado no seu histórico familiar. Então, algum foco você tem que dar. E aí tem algo que precisa de reforço. Então, eu não acho, todo ômega 3 que eu preciso eu vou conseguir da alimentação. É muito difícil. Muito difícil. Né? Todos os nutrientes, não vai. Mesmo que temporariamente, a suplementação é algo que nos acompanha. Ela varia, mas ela vai acompanhando, 200%. né? Ela vai acompanhando a demanda daquele momento. Sim. Eu não sei viver sem suplemento. Nem eu. E olha que sou nutricionista, que era para dizer só a comida resolve. Não resolve. Eu falo que você não precisa de suplemento se você comer muito... Você não pode ter nenhum polimorfismo, né? Que atrapalha a absorção de nutrientes. Você tem que nascer, sim, sem nenhum defeitinho. E aí, você não pode passar nenhum estresse. Você tem que se alimentar perfeitamente em todas as refeições, todos os dias da sua vida, só de orgânicos. Não pode. Sim. Tomar sol 20 minutos por dia com o máximo do corpo descoberto, sem protetor solar todos os dias. Aí, acho que se você fizer tudo isso, dá para viver sem suplemento. Não usar nenhum medicamento que, de repente, atrapalhe a absorção, gere uma sobrecarga hepática, né? Então, assim, é um mundo, né, que não existe. Não tem nenhuma infecção, teve lá uma diarreia e uma infecção intestinal. Já colocou um monte de nutriente para fora. Já a microbiota intestinal já tá meio guenza também, né? O intestino tem que estar perfeito. Tinha isso no checklist também. Aí, estressou, já se lascou. Então, assim, não dá. No mundo que a gente vive hoje, não dá. E aí, e tem gente que ainda fala, não, mas eu não tomo nada e tô ótima. O que é estar ótima? É o que você está sentindo, por acaso? É porque não deu nenhum exame fora do valor de referência, é porque não tem uma doença diagnosticada, ou você está realmente com saúde, está vivendo bem. Então, e aí eu falo muito isso, né? De não normalizar, não estar 100% bem. E eu recebo muito em consultório, né? Eu faço uma anamnese bem detalhada lá, né? Dos meus queridos professores aí dessa linha mais funcional. A primeira consulta é longa e detalhada. E aí, às vezes, eu pergunto, sente dor de cabeça? Às vezes. E aí, você vai ver o às vezes, 3 a 4 vezes na semana, tomando... anda com a Neosaldina, ou sei lá, de pirona, qualquer remedinho na bolsa, e acha isso normal. Uso de corticoide para problema respiratório. Eu não tomo remédio, não, só uso sprayzinho. Você vai ver o sprayzinho, tem corticoide. Há 32 anos. Exato, todo santo dia e acha normal. Problema de, não, tem um probleminha digestivo aqui, mas tomo um prazolzinho e aí eu fico ótima. Isso. E aí entendeu? Tem saúde. Não, é que você não está sentindo o que está errado. Você está só maquiando e é só uma questão de tempo para a bomba estourar. Essa é a verdade, né? Então, e eu recebo muito... Pessoas... com conhecimento, pessoas esclarecidas e tudo, e até acho que pela demanda do dia a dia, de trabalho, de talvez não se olhar tanto, né? Não ter esse autoconhecimento, vão passando por cima, assim, desses parecem pequenos incômodos e desconfortos e vão normalizando. Então, eu tenho muito esse olhar, assim, de realmente levar a saúde para o máximo possível. E quando a gente fala de suplementação, a gente está falando disso. A gente não está falando só de doença ou não doença. Isso. A gente está falando de ter saúde, qualidade de vida, envelhecer bem. Isso. Então, é disso que a gente está falando. A prevenção, né? A epigenética. Sim. Então, a doação, né, dos genes. Sim. No final, é isso. Eu lá em casa tenho meu armário com 80 mil tipos de suplementos. Né? Eu vou usando aquilo que a demanda está pedindo. Eu e todo mundo lá de casa. Então, entra marido, já filha... entra na onda. Não, já nasceram já sabendo. Então, eu trabalho muito no consultório. O perfil do meu paciente, Vanessa, é um paciente que tem dor crônica, que tem Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, depressão, ansiedade, TDAH, esquizofrenia. Eu trabalho neuronutrição. E aí, eu tenho uma parcela de pacientes que eu trabalho a modalidade neurohacking, que é como deixar o cérebro mais produtivo. Então, esse é um paciente que ele não chega com uma doença. Ele chega para um pré-vestibular, para um concurso, para uma alta demanda cognitiva no trabalho, e ele quer melhorar. Eu não estou querendo tirar ele da doença. Ele quer... Eu sou saudável,
dentro ali do contexto, e eu quero melhorar. Como eu posso aumentar o foco, a atenção, a concentração, o armazenamento de informações, a memória? Então, a gente pode otimizar funções bioquímicas cerebrais. Então, como aumentar a produção de acetilcolina e armazenar mais informação? Como aumentar a dopamina no córtex frontal e aumentar a atenção sustentada? Então, são rotas fisiológicas que nós estamos otimizando. Então, a neurosuplementação voltada para o neurohacking é uma modalidade de suplementação que eu não estou falando de um doente. Eu estou falando de uma melhora, eu quero ficar melhor. É igual o atleta. O atleta ele não está doente, mas ele quer ter um recovery melhor. Ele quer ter um melhor VO2, ele quer ter uma melhor performance ali de segundos. Então, você entra com suplementação na nutrição esportiva, mas não é uma doença. Sim. A gente tem que desassociar a suplementação de doença. Suplementação é milhões de vezes. Otimização, prevenção, né? Perfeito. Na minha família tem casos de demência, tem esquizofrenia. Eu não vou ficar sentada esperando os primeiros sinais de demência aparecerem. Para fazer alguma coisa. É claro, então já estou tacando os dedos do gene lá para ver se ele se aquieta, né? Então, eu acho que a gente tem essas ferramentas. Não é para esperar o sintoma vir. Não é para esperar o atleta estar caindo com overtraining, quebrado, para começar o planejamento. Que é uma lesão, né? Isso. Então, o suplemento, vamos desassociar de doença. Sim. Porque são recursos que a Exato. gente tem, né? E que por desconhecimento, alguns profissionais avaliam como charlatanismo, né? Tanto os Isso. suplementos via oral quanto os injetáveis, né? A gente ainda enfrenta alguns questionamentos, mas eu vejo como puro desconhecimento. Não, o PubMed está aí. A literatura científica está aí. O que eu vejo são pacientes melhorando. Isso que eu Sem vejo. sombra de dúvida. Quando bem feito. Porque aí tem também a prescrição de suplementação sem noção, né? Sim, sim. Tem um montão e a gente precisa fazer aqui a diferença de uma coisa bem conduzida. Sim, Eu cheguei lá na loja, vou escolher esse que está na moda. Não. Sim, né? não. Quem disse que é para você, em qual dosagem, né? Isso. Será que é para você nesse momento? Porque tem isso Exatamente. também, né? E tem suplemento que a gente usa e não vai te dar uma mudança, você não vai perceber. Por exemplo, eu uso uma coenzima Q10. Tô usando coenzima Q10 há um mês. Eu vou sentir alguma coisa? Às vezes não. Né? Eu tô usando ômega 3 há 3 meses. É para o meu exame de sangue alterar? Às vezes não, às vezes não muda. Nossa, mas eu tomei ômega 3 e meu LDL colesterol nem baixou. Então, significa que ele não está fazendo efeito? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vamos parar também de ficar esperando. Usei suplemento, eu tenho que perceber algo. Às vezes é não perceber, é não ter aquela doença. É não ter aquele sintoma ruim que vai aparecendo ao longo da idade, né? Para você não aparece, porque você cuidou desde antes. Sim. Essa é a prevenção. Né? Então, porque tem alguns sinais que são mais aparentes, sinais e sintomas, né, que são mais aparentes, que eu vejo melhor e os pacientes percebem que é unha, cabelo, são coisas mais óbvias, né? Isso, rendimento, sono, né? Exato, é mais óbvio. O intestino que passa a funcionar, né? Mas tem coisas que não são tão óbvias, né? A gente está evitando aí um processo inflamatório ou de doença, de desenvolvimento de uma doença. Então, eu vejo exatamente como você. Realmente melhorar a saúde, levá-la, né, para o melhor possível dentro desse contexto, desse cenário e evitar as chances de desenvolver uma doença. Com certeza. Independente de genética. Isso. Eu uso meus suplementos para sistema nervoso central, vários. E qual é a minha ideia? É ficar igual. Se eu daqui 10 anos tiver igual hoje, já tá bom. Não estou esperando melhorar nada. Sim. Né? Então, não vamos criar uma fantasia que vai salvar o mundo, porque você tomou uma semana de um suplemento, porque às vezes não é para isso que a gente passa. Sim. Às vezes é, às vezes não é. Aliás, nada, né? Nada é fórmula mágica. Nem a bariátrica, nem medicamento para emagrecer, né? Tem vários aí sendo utilizados. E nem suplemento. Nada, não tem mágica, né? Tudo dentro de um contexto, uma adequação àquele paciente. E a gente vê os pacientes melhorando e, né, tendo bons resultados, mas tem também os benefícios ocultos aí que a gente também não enxerga, né? E sempre tem. Sendo bem feito, sempre vem coisa boa. Não tem tiro errado, não. Sim, nossa, eu vejo isso todos os dias em consultório, com certeza. Ainda bem porque a gente acaba, enfim,
o principal é a gente com a gente mesmo. A gente aplica na nossa vida, né? Sim, sim. Adoro ser nutricionista. Eu prefiro que você seja nutricionista e economista. Você fez uma ótima mudança, viu? Economista é chato, Tava né? estressada, a nutrição agora, ó, maravilhosa. É. Bom, uma coisa que você falou antes sobre a gestante, né, que fez cirurgia bariátrica, quer dizer, a candidata à gestante, a tentante, né? Uhum. Ela fez cirurgia bariátrica e você está esperando ela estar metabolicamente bem para então dizer, beleza, agora você pode engravidar. E a pergunta que me vem é a gestante, vamos dizer que ela não teve esse tempo de programação. Ela, de repente, se viu, engravidei, por razão A, B ou C, e estou acima do peso. Não 2, 3 quilinhos a mais, mas uma gestante com sobrepeso, com obesidade mesmo. Ela pode emagrecer, né? Se puder. Assunto polêmico. No primeiro trimestre, é no segundo, é no terceiro, é o tempo inteiro. Quando é que ela pode emagrecer? E se é que ela pode, né? Esse é um assunto bem polêmico e controverso, e eu vou dizer como é a minha conduta, tá? Quando eu pego um caso assim, já peguei alguns, ela já vem toda desorganizada, com uma alimentação muito ruim, muitas vezes sedentária, né? Hábitos ruins como um todo. A gente não faz nenhuma restrição absurda, né? Não vou fazer uma cetogênica com uma gestante, não vou, né, tirar um grupo alimentar inteiro e nem fazer algo muito restrito em termos de calorias, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Mas, em muitos casos, só de fazer uma dieta normocalórica, ajustando ali macronutrientes, ajustando principalmente qualidade, quantidade de fibras, distribuição ao longo do dia, tirando industrializados, tirando excesso de farináceos, tirando açúcar, né? Fazendo a correção básica ali da qualidade dessa alimentação. Mesmo deixando ela normocalórica, em muitos casos elas perdem peso. E eu não vejo nenhum problema nisso, porque significa que o corpo dela está respondendo e se ajustando. É assim que eu vejo. Então, o intestino que começa a funcionar, ela desincha, porque uma pessoa obesa muitas vezes está inflamada, né? Tem uma retenção hídrica. Então, o que acontece na prática é isso. O intestino melhora a retenção hídrica, o corpo dela passa a funcionar melhor e na balança isso reflete. E eu não me preocupo. Quer dizer, não está privando ela de nutrientes necessários. Pelo contrário. Ela está muito mais bem nutrida do que antes, apesar de estar perdendo peso. Né? Eu também penso assim, imagina uma gestante, uma mãe, uma mulher que engravidou com 93 quilos. Qual vai ser a quantidade calórica que nós vamos ter que colocar na dieta para ela manter esse peso durante a gestação, numa dieta saudável? É difícil quando a gente tira os excessos, as besteiras, os industrializados, uma dieta pró-inflamatória. Quando a gente inverte isso, é difícil você manter esse peso numa dieta saudável. Né? Ele cai. E aí ele cai, é natural. Eu também, na minha prática clínica, eu também não vejo problema. Mas nós não podemos provocar a perda de peso. Nossa, engravidou com 90 quilos, vamos fazer uma dieta low carb, vamos aqui num jejum porque você tem que perder peso. Não. É uma coisa, assim, equilibrada. Responsável. Que naturalmente levou a perda de peso, mas sem ser uma provocação metabólica, né? Exato. Na minha pós-graduação, por exemplo, né, eu vi bastante discordância aí em relação a esse ponto, mas na minha prática clínica eu concordo totalmente com você. Já tive alguns casos assim e eu não tive complicações, tá? Pelo contrário, a gente está, na verdade, melhorando a saúde desse organismo, né? Fazendo com que esse corpo funcione melhor. Sim. Isso só vai trazer benefícios para essa gestação, com certeza. Então, se tiver tempo de deixar o peso adequado antes da gestação, é o ideal. Sim, então, com certeza. Programem essa gestação. Se não deu ali uma escapada, um negócio que fugiu do rumo, procure um nutricionista o quanto antes. Sim, com certeza. Né? Não é porque você não tá, eu engravidei, já não tenho mais que tratar minha fertilidade, sei lá o quê. Não. Procure o quanto antes para você ficar segura. Sim. Do que vai ter que comer durante a gestação, suplementar, o que não deve fazer. Sim. Para, mesmo perdendo peso, ser uma perda saudável e não ser essa coisa, né, toda de qualquer jeito, como às vezes a gente vê, né, Vanessa? Sim. E esses cuidados, né, envolvem tudo, né? Então, a gente falou um pouco aqui da questão de hábitos e eu acabo sendo mais extremista aí nessa fase pré e durante. E aí, eu converso com essa gestante sobre tudo, né? Álcool, na minha visão, nem pensar, nem uma tacinha. Porque ainda eu
escuto de alguns obstetras defendendo, não, mas de vez em quando, para ela relaxar. Eu falo, gente, vai fazer uma yoga, vai meditar. Eu adoro o vinho, respeito, sabe? Mas não é o momento, né? Tem que buscar outras alternativas, né? Então, álcool, para mim, nem pensar. O café, que é super controverso. Estava falando sobre isso hoje. O café, alguns estudos falam de uma dose de segurança, mas, assim, cada um fala uma dose e eles falam de quantidade de cafeína. E aí, um ponto importante primeiro, como que essa mulher metaboliza essa cafeína? Se eu não tenho um teste genético, eu não vou saber muito bem dizer ao certo, né? Porque se ela for uma metabolizadora lenta, né? Você sabe mais do que eu, os impactos para ela são maiores. Então, esse é um ponto. Outra coisa, qual a padronização que a gente tem de quantidade de cafeína numa xícara de café? Da onde veio esse café? Como ele foi preparado? De que tamanho é essa xícara? O alumínio que tem, às vezes, no café. Então, eu vou falar lá para minha gestante, você pode até 50 mg de cafeína. Assim, não consigo controlar isso. Fica muito fora do meu controle. No final das contas, eu penso que não vale o risco. Eu amo café, entendo que faz falta, mas eu acabo tirando. Eu não recomendo. Se a pessoa gosta muito do saborzinho, para matar uma vontade, não todos os dias, dá para a gente optar pelo descafeinado, né? De preferência que não seja extraído com cloro, né? E que seja em pó. O coado mesmo, então é menos pior, vamos dizer assim. Então, talvez para matar uma vontadezinha, mas não vai dar aquela sensação de alerta, né? Então, para a gente tentar recuperar um pouco dessa disposição, que acaba caindo, especialmente no primeiro trimestre, a gente tenta ir muito mais para a linha do exercício físico, de tentar o máximo possível ajustar esse sono, né? Fazendo uma boa higiene aí do sono. A própria alimentação ajuda, a suplementação também ajuda, né? Então, para toda essa parte de metabolismo energético, né? E a taurina é muito interessante para dar um pouquinho mais de disposição, né? Sem acelerar, né? Que é o que a gente não quer. E é isso, assim, por que a cafeína não é interessante ou é muito arriscada, tá? Primeiro, que ela pode atrapalhar o crescimento do bebê e o desenvolvimento, né? Inclusive cerebral. Sim. E para quem não sabe, a cafeína passa através da placenta e esse bebê não tem enzima para digerir cafeína, tá? E não vai ter por um bom tempo, né? A criança demora aí para desenvolver. E a outra coisa que vários estudos demonstram uma correlação com perda gestacional, tá? Com aborto principalmente espontâneo, e até alguns estudos falam de até 20 semanas, né? Porque afeta a implantação, né? Então, eu acho que não vale o risco. Então, tudo, assim... não, mas a dose de segurança é tanto. Mas tá bom, se for 1 ml a mais, será que aumenta quanto o risco? Eu não consigo controlar isso. E a outra dúvida que tem bastante é em relação aos chás. Eu só libero chá de gengibre de frutas. Principalmente para aquela mulher que está muito nauseada, né? O gengibre acaba até ajudando, né? Nessa parte mais digestiva. E eu gosto de usar. E a gente faz até uma bebidinha aí que eu aprendi, que é como se... É um drinkzinho gelado com gengibre, né? É um drinkzinho sem álcool, obviamente. É um fake, é um drink da ilusão. Isso, né? Para enganar o cérebro. Mas, no final das contas, o gelado com gengibre e um limãozinho até ajuda, né, na questão da náusea, da azia, né? Então, a gente usa meio um remedinho e já dá uma enganada no cérebro, porque é agradável ao paladar, né? Então, a gente vai por aí. Mesmo o chá de hortelã, por exemplo, que parece um chazinho inofensivo, que a gente tem assim no quintal, ele está associado a várias complicações na gestação. Então, e muita coisa não se sabe, né? Porque até a dificuldade para ter estudos na gestação é grande, né? Eu não vou botar um monte de chá para uma gestante tomar para ver se dá certo ou não, né? Sim. Então... Não tem como se conduzir isso, né? Então, que não tem... Assim, mesmo quando tem dose de segurança, se tem algum risco, eu prefiro tirar. Eu prefiro tirar. A minha conduta é mais pelo máximo de segurança possível para a mãe e para o bebê.
Sim. E até porque, voltando para a cafeína, na própria amamentação, né? Então, será que eu posso... eu vou manter o café, essa xicrinha, dose de segurança aí, sabe lá Deus, durante a gestação. Na amamentação, ela não vai ter que retirar de todo jeito ou existe dose de segurança de cafeína na amamentação também, Vanessa? Então, eu não libero nem na amamentação. Eu também Então, não. infelizmente... Assim, o lado bom é que a essa altura ela já acostumou ficar sem. Isso. Uma hora ela vai ter que Porque tirar. o corpo se adapta, essa é a grande verdade, né? Então, por mais que a gente goste... Eu tenho que tirar das gestantes, né? E dos bariátricos, que bariátrico, os primeiros 90 dias não pode, né? Por risco de agredir mucosa mesmo, né? Sim. E é dureza, assim, para quem é muito viciado, né? Gosta, toma todos os dias. Mas o que eu vejo na prática é que se adapta. Sim. Então, é uma questão de adaptação mesmo. Os primeiros dias ficam, né, talvez meio esquisito. Ranço ali, uma raiva de nós. Mas passa. Nosso corpo se adapta. Aí nasce o bebê lindo e fala, ok, valeu a pena. Valeu, Deu tudo certo, né? Porque aí a gente está fazendo pelo outro, né? Então, Sim. tem que ter um altruísmo aí, né? Sim. Não dá para ser egoísta nessa fase. Porque Com realmente certeza. a gente está definindo a saúde desse bebê pro resto da vida dele. Então, fala-se muito sobre, eu fiz umas coisas erradas na gestação e o meu bebezinho aqui com 3 meses está tudo bem. É a vida inteira. Você vai carregar o peso do que aconteceu durante a sua gestação a vida inteira. Às vezes é Alzheimer, Parkinson, doença autoimune, esclerose múltipla, diabetes. Alergia que tem de criança alérgica hoje em dia. Assim, você olha para o lado, você vê um monte. Então, tá nítido. E outra coisa, essas doenças que eram doenças de pessoas mais velhas, elas estão com uma incidência bizarramente alta entre crianças. Pressão alta, criança com pressão alta. Então, isso para mim é muito assustador. E esteatose hepática, criança com gordura no fígado. É muito assustador. E os índices são alarmantes. Diabetes também. Sim. Então, com certeza, não é só da infância, é do que aconteceu antes. E às vezes a mãe fala pra gente, nossa, mas ele não come nada demais, ele não faz nada de muito errado. Como que ele tá com resistência à insulina, com dislipidemia, com esteatose hepática? Lá atrás, isso também já foi determinado. Né? Normalmente tem um pouco dos dois, né? Do que foi feito antes e durante essa gestação. E tem muito desconhecimento também, às vezes. A mãe, às vezes, fazendo as coisas com a melhor das intenções. Mas eu atendo criança também, né? A partir de 2 anos. Eu vejo criança que mata a sede com suco. Suco de laranja. Que, assim, é a pior coisa do mundo em termos de nutrientes? Não, mas ali tem frutose pra caramba. Sim. Não tem fibra. Então, matar a sede com suco, a mãe às vezes acha que está fazendo, né, a melhor coisa ali para a criança. E ali tem uma fonte de açúcar muito grande todos os dias, né? Numa quantidade ali concentrada que ele aguenta, né? Sim. Porque não dá saciedade. Então, eu vejo, assim, tem aqueles erros, né? Mais grotescos, né? Da criança que come fine todo dia à tarde, né? Sem toque de bala, chocolate, tudo. Então, isso é mais óbvio, mas tem coisas que não são tão óbvias assim. E às vezes precisa de uma orientação, né? Mais específica. Nem sempre o pediatra encaminha, né? O ideal seria... mas para ter uma orientação mais específica nessa parte, ter certeza que essa criança está, né, se alimentando da forma correta. Isso. E principalmente está deixando de beber água. Porque Exato. o suco não pode substituir água, né? Não é o pode. que vem e o que deixa de consumir. Né? Exato. E falando em orientação, Vanessa, assim, a gente falou, por incrível que pareça, já vai dar 1 hora, porque nós temos um problema para falar. Nós somos pessoas que... Eu sou tímida. Nós não temos assunto. E somos tímidas. Se deixar, fico aqui 3 dias. E aí, já sei que tem mães, pais, tentantes, tem, enfim, bariátricos e todo mundo que quer se cuidar, que está perguntando, mas onde é que a Vanessa se encontra? Como é que eu acho a Vanessa? Agora, você pode dizer para os nossos telespectadores, aqui tem uma plateia de 5.000 pessoas, Vanessa, onde o povo te encontra? Eu atendo aqui em Jundiaí, na Clínica Uicense, em Campinas também, na unidade de lá, no Instituto Avantgarde, em São Paulo, e também online para todo o Brasil, brasileiros que moram fora. Funciona super bem, para quem não sabe. Eu estou acompanhando gravidinhas de fora, inclusive. E funciona super, super bem, porque a gente controla peso e coisas básicas, né? E todo o resto no final das contas, olhar exame, conversa, orientação, suplementação.
E tem funcionado super bem. E aqui a produção vai colocar o Instagram da Vanessa, tá? @NutrivanSantiago. Ó, @NutrivanSantiago. Facinho. E também, você que está assistindo aqui, pode colocar aqui nos comentários aonde encontra a Vanessa. A gente vai dizer. Nós vamos dizer para você. Manda o link do Waze. Isso, já manda logo a passagem para a Vanessa encontrar você. É isso aí, é isso aí. Gente, então quero agradecer primeiro, Vanessa, por ter ficado com a gente nesse horário aqui no estúdio. Para mim, eu me divirto. Prazer. Eu acho que é uma conversa, eu falo mais como da cobra e gostei muito do nosso programa e quero deixar os microfones sempre abertos, porque eu acho que tem mais coisa pra gente falar que não deu tempo, né? Tem. Olha que tem, viu? Sempre assuntos infinitos. Então, agora que você já acompanhou todo o programa, que você já tem o contato da Vanessa, não esqueça de seguir a gente aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram, ativar o sininho para receber notificação e interagir. Pode mandar sua pergunta para cá, que eu sempre respondo. Inclusive, tem, de vez em quando, um programa chamado Dani Responde, e eu respondo até o que não me perguntaram, porque eu sou faladeira mesmo, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo programa. Obrigada, viu, Obrigada Vanessa? pelo convite, foi um prazer. Até a próxima.